Olá, olá, gente! Eu sou Cecília Vital. Eu sou a Ana Baccarini. E tá começando mais um Tempo de Ócio. Então, gente, deixa eu contar pra vocês. Nessa temporada, que chama Perdidas em Sampa, a gente vai conversar com a nossa one and only, nossa única paulistona raiz dessa temporada toda, que nasceu aqui. Ela nasceu em São Paulo, ela tem família japonesa, ela é uma mulher multitalentosa, com uma mente brilhante, uma alma muito inquieta, é uma artistona, porque ela é atriz, diretora de fotografia, diretora, produtora executiva, dentre outras multi-coisas. Ela me ensina muito sobre vivências amarelas aqui no Brasil, é muito sensível, é muito aberta e é extremamente linda por fora e ainda mais por dentro. Ela é Aya Matsusaki! Bem-vinda! Obrigada! Eu não sou uma diretora de fotografia, mas na faculdade eu fiz fotografia. Pois é, meu amor. A gente vai acumulando, a gente vai acumulando as vivências, né? Pois é. E assim, pessoal, pra quem não sabe, a Aya é uma das grandes amigas da Cissa aqui em Sampa. Eu tenho um pouco de ciúme, não, assim. Mas assim... tô brincando, não tenho ciúme, não. Mas eu queria falar um pouco, assim, desse território, né, Aichas? Me conta aqui um pouquinho, o que significa pra você nascer em São Paulo? Como é que é pra você essa ideia de ser daqui? Porque a gente vem conversando ao longo das gravações que pra gente que é de fora, a gente conhece poucas pessoas nascidas mesmo em São Paulo, né? Então conta um pouquinho. Conto. Gente, eu acho que assim, a minha experiência sempre foi assim. Eu sempre fui de São Paulo. Então as pessoas sempre vinham pra mim e falavam, não, porque quando eu vim pra São Paulo, eu sentia que São Paulo me devorava, me matava e você precisa criar uma armadura pra continuar vivendo aqui. E aí eu fui entendendo que eu acho que quem vive em São Paulo sempre fez isso. Pra conseguir essa armadura. Pra conseguir sobreviver. E aí que eu fui percebendo, eu falei, nossa, de fato, assim, por exemplo, eu fui pro Rio semana passada, e aí tava muito nublado. E aí eu olhei, e o pessoal, assim, super na bad, né? Porque, o que é o Rio sem o sol? Aí eu cheguei e falei, gente, mas São Paulo é o tempo todo assim. Não, o tempo todo não, desculpa, São Paulo, mas é que, por exemplo, agora, entendeu? E eu não vou falar assim, eu fico, meio nublado, não é legal, mas você segue a vida. É isso, São Paulo não tá legal, mas você segue a vida. E São Paulo é muito assim, e a agenda de paulista é muito assim. E aí você vai se deslocar, você fala, não, eu cheguei rapidinho, 40 minutos, aí você quer fazer 20 deslocamentos num dia. Então, acho que é um pouco essa sensação. E que eu fui normatizando, e eu ainda normatizo, eu acho, de uma forma não muito saudável, mas eu fui percebendo que os meus amigos que não são de São Paulo conseguiam olhar mais pra isso de uma forma saudável, sabe? Tipo, a Ceci direto fala pra mim, mas... Amiga, você faz isso? Aí eu falo, mas você não faz? Ela, em BH não, em São Paulo sim. Mas tipo o quê? Tipo o quê? Tipo, por exemplo, eu falo, tá bom, eu vou, sei lá, pra 4 lugares em um dia, assim, sabe? Fazer reunião. Sim. E aí, você faz isso? Em São Paulo? Em São Paulo. Ela é louca. Aí, é uma loucura. Aí eu comecei, é uma loucura, tá tudo bem eu não fazer isso sempre, assim. Mas, nossa, você consegue? Mas não dá, amiga, só se for perto, não? Tipo, eu não sei como é que é pra você, mas é que pra mim, assim, mesmo em BH, tipo, eu sou muito chata com essa tolerância em relação ao trânsito. É uma coisa que eu não curto mesmo, assim, não sei como é que é pra vocês, audiência que nos escutam e nos veem, mas, tipo, de verdade, eu acho muito cansativo. Você lida bem com o trânsito? Então, aí que tá, eu só vivi, eu só cresci, sempre teve trânsito. Claro que foi piorando, sim. Mas sempre eu fui vivendo, e a cidade sempre teve prédios, sempre teve, enfim, muita desigualdade, e aí você vai meio que lidando com isso. Aí, eu acho que indo pra outras cidades e conversando com outras pessoas que não são de São Paulo, eu vi que isso não é o normal. Não era pra ser o normal, né? Embora seja o comum, não era pra ser. Meio que foi isso, assim, sabe? Mas essas reuniões que você faz, dá um exemplo, tipo assim... Deixa eu pensar. Porque pra mim é loucura isso, assim, tipo... Não, mas falando numa boa. Porque eu sou disponível para fazer, tipo, no máximo 2 reuniões por dia. Presenciais, que eu tô falando. Porque, tipo assim, online, Cecília me conhece. Nós vamos, E vai. Mas eu acho que em São Paulo é tipo assim... Primeiro, tá atrelado a...
você botar muito mais no mapa, assim, sabe? Tipo, posso te encontrar, mas aonde? Depende de onde. Então, eu acho que... Eu não sei como é, assim. É muito comum, assim, eu vou pra outro... por exemplo... Aqui, gente, como eu vou dar esse exemplo pra vocês? Mas tá falando com meu amigo de Recife, e aí ele virou e falou... Eu perguntei, você mora perto de uma outra amiga? Aí ele, mais ou menos. Aí eu, quanto? Eu acho que uns 5 minutos. Eu falei, mano... Do lado. Não, 5 minutos? 5 minutos é do lado. Do lado, imagina. Não. E ele falou mais ou menos? Não, tipo, 5 minutos. Em BH a gente vai falar mais ou menos, a gente vai falar muito perto. Mas sei lá, dá pra cruzar a cidade em 20 minutos. Isso é surreal, 20 minutos pra mim é muito perto, assim. Mas é muito louco também pensar que Vila Mariana é bairro perto de onde eu moro, que é no Ipiranga. Mas mesmo assim leva uns 20 minutos. São bairros muito perto. Eu acho muita loucura que, tipo, qualquer deslocamento em São Paulo demora 40 minutos. É, assim, bizarro. E, assim, o meu pai, por exemplo, não entende isso. Porque quando eu falo com ele, assim, eu acho isso longe. Tipo, pra gente é 13 quilômetros, que é mais ou menos a distância de tudo de onde eu moro, pra qualquer lugar que eu vou. É uma distância muito grande em BH, que é tipo da Savassi, da região que a gente mora, Centro-Sul, pra Pampulha, que é tipo um lugar que quando você pensa, você fala, isso é longe. E tipo, aqui é meio que perto. É como se um pouco fosse... mais de 13, será que é tipo uns 20? A Pampulha? Não, é 13. Savassi? É 13? É 13. Olha. Quer dizer, eu tô chutando. Não Vamos olhar. pouco, A gente vai olha. a gente vai olhar e depois isso a gente mesmo? dá uma 13? notícia 13. pra vocês. A produção tá falando que é 13. Mas é bem isso. Mas é que eu acho que tem uma coisa mesmo, assim. Olha que eu tô falando, assim, de bairros colados. Vila Mariana e Piranga é muito próximo. E eu nem tô falando de uma distância de zonas, assim, de São Paulo. Se eu falar de zonas, sei lá, eu ir pra Zona Leste... Tipo, fácil, 40 minutos, assim, de carro. Não, da sua casa pra cá. Demorei 40 minutos hoje, sendo que não tem domingo. nenhum trânsito. É domingo, e não tem trânsito. Total. E deixa eu te falar uma coisa que me deu vontade de te perguntar, mas não tem tanto a ver com essa questão de São Paulo. Eu te achei muito estilosa. E aí, como que é isso? Como que é o estilo na sua vida, os anéis e tudo, assim? Me conta um pouco dessa... Estilosa? Muito, Aya. Não vem de desentendida, Olha não. Isso, eu amei isso aqui. De onde que é? Maravilhoso. Não, tô brincando, amiga, mas assim, honre o seu estilo. Tá todo maravilhoso. Eu acho que tem, na minha visão daqui, tem uma referência japonesa forte sempre nos looks. Uma coisa que é muito linda, tipo, geométrica. Não sei, amiga. É uma babadeira mesmo. Eu vou contar o que... nunca foi uma escolha muito racional, mas eu consigo observar um processo. Eu tava na faculdade de cinema, com 17 anos. E aí, do nada... a gente tem que parar de falar assim, né? Eu tava na faculdade de cinema com 17 anos. Tá fazendo cosplay de você mesma, cara. Cosplay de paulista. E aí, eu tava lá, e aí, do nada, ficou frio em São Paulo. Do nada, assim. Acontece ainda isso. E eu tava na casa da minha avó, falei, tava muito frio, eu tava de shorts e gata. E eu tive que pegar a roupa dela. Normal, né? Também isso aconteceu aqui. Bizarro. Muito, mas assim, essa mudança bizarra. Bizarro. E tava muito frio, geralmente eu sou tolerante a frio, assim, já tá tudo bem passar frio. Cecília já não. Eu não. Fui no guarda-roupa dela e falei, vou me vestir, mas eu vou pra faculdade, só tinha 17 anos, também não queria ser queria pertencer àquele grupo social, né? Então eu não ia feia, na minha concepção do que é feia. Aí eu me vesti, e aí eu fui, todo mundo ficava elogiando, assim, peguei a calça dela, minha meia, com meu tênis, aí todo mundo ficou elogiando, eu falei, nossa! Gente, não à toa, né? Fiz faculdade de cinema, então a galera também amava pegar roupa dos avós, dos pais. E aí, nisso a minha avó entendeu que eu gostava de usar calça de alfaiataria, o que hoje é comum, você consegue comprar sem ser de fato uma alfaiataria. Antes não era, assim. Sim. Então, de fato, eu pegava a calça da minha avó. E aí as pessoas perguntavam, nossa, mas onde você arranjou? Eu falava, da minha avó. Aí uma camisa mesmo, que não vendia se não fosse camisa, sei lá, camisa social. É da minha avó. Né? E aí foi nisso, da minha avó. E ela começou, tipo, a fazer pra mim. Fazer pra você? Eu não sabia disso, Porque amiga. a gente tem um pouco de tamanho diferente, né? Mas que lindo, mas ela que costurava? Minha avó Como assim, costurava. a gente tem um pouco de tamanho diferente? Minha avó eu tenho eu sou mais fina do que ela e ela era mais alta do que eu. Tá. Tinha uns 5 centímetros a mais que eu. E essa é sua avó, mãe do seu pai ou sua mãe? Mãe da minha mãe. Tá. Ela costurava muito, assim. Que isso, que incrível. Como que ela chamava? Então eu chamo ela de Bachan Motorracha. Que é o sobrenome. Bachan é tipo vó, né? Bachan é vó e Motorracha é o sobrenome do lado da minha mãe. Você fala japonês? Fala. Então, eu consigo ir pro Japão e sobreviver. Assim, a gente é sempre...
Quem é atriz sabe, a gente sempre vai lá e faz teste. Ei, você fala japonês? Aí eu vou lá e falo, cara, depende. Se minha mãe e meu pai vê eu falando que eu falo japonês, eles vão falar, tipo, mano, não, você não fala japonês. Mas assim, aí eu fui vivendo o mercado, né, da atuação, do audiovisual, eu falo acima da média. E como que você aprendeu? Porque eu cresci com os meus 4 avós, e eles falavam japonês. Então, até uns 8 anos, era só japonês. Aí, eu lembro quando eu tinha uns 8 anos, eu falei, eu vou responder em português pros meus avós mesmo. Tipo, eu tava meio que revoltada. Sei lá, tava fazendo Você se arrepende disso? Do quê? De não ter insistido um pouco mais no japonês, de certa forma? Hoje, por conta de quais caminhos meus trabalhos me levaram, eu quero aprender japonês. E também porque agora, eu acho que principalmente nesses últimos 2 anos, eu fui entendendo que a língua, ela tem uma sensação de eu tô com você, eu te entendo. E antes era tipo, todo mundo falava, né? Ai, você vai falar japonês pra conseguir falar com seus avós. Eu ficava, gente, a gente se entende, tá tudo bem, né? A gente vai misturando as línguas. Mas hoje eu entendo que a língua é eu tô te ouvindo ou não, porque eu vejo minha mãe e meu avô, assim, nos momentos que ela escolhe falar em japonês ou em português com eles, sabe? E como são essas escolhas? Eu não sei, tem que perguntar pra ela. Não, mas na sua análise. A minha análise, olhando de fora, tem uma coisa de, tipo assim, quando quem fala japonês fluente, se 2 pessoas falam, elas vão escolher falar em português, em japonês, nessa língua, que elas se entendem. Mas a partir do momento que alguém escolhe usar outra língua, que não é a dominante da pessoa, ela tá gerando deslocamento. Uma ruptura. Então eu vejo isso, assim, então... Eu acho que assim como eu aprendi japonês pra falar com meu avô, é uma escolha de aproximação, de se entender na mesma língua. Outro dia eu fui conversar com meu avô, assim, obviamente no meio de uma briga, e aí eu falei pra ele assim, você não me escuta. E aí ele falou, tô te escutando. Eu falei, não, você tá me ouvindo, você não tá escutando. Só que como eu vou falar isso em japonês? Não falo. Não sei, não tenho nem ideia. Eu não falo isso em japonês. Não fala? Eu não sei diferenciar ouvir e escutar, Entendi. assim como eu tô aqui no podcast falando. Sabe? Uma coisa é você fisiologicamente tá assim, Interessante, me amiga. ouvindo. Outra coisa é você tá me escutando, tipo, querendo realmente entender meu ponto de vista, assim, de verdade. Tá. Eu não conseguia falar isso em japonês. Aí você falou em português? Aí eu fiquei falando em português. Será que ele entendeu? Não sei. Mas aí vai desenrolando no meio da treta ali, entendeu? Então eu acho que a língua tem isso mesmo, assim, da gente poder... Uma coisa também é eu saber falar japonês em coisas pragmáticas, de horário e compromisso. Outra coisa é eu fazer terapia, né? Você se colocar em primeira pessoa, pensar arte nessa língua. E minha mãe sempre falou uma coisa também muito curiosa, de que a língua primeira dela, assim, ela foi muito educada em japonês, por causa dos meus avós. Mas ela nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil, meu pai e minha mãe. E aí, isso determina isso dita também o seu inconsciente, né? Porque essa catalogação de sentimentos Sim. também é um catálogo de dicionário que entra dentro de você, assim. Sim. Então, o que a língua permite, assim, sabe? Você sentir. O que a língua vai dar nome do que você tá sentindo. Sim. Uma percepção, assim, que eu tenho, que eu nunca conversei com ninguém asiático, assim, sobre esse assunto, mas que, na minha visão, as línguas que têm ideogramas, né, então, sei lá, o árabe, o japonês, o chinês, assim, eu tenho uma percepção de que elas são um pouco mais subjetivas, no sentido de, talvez, até mais sensíveis, assim, no sentido de... Sensível no sentido, tipo assim, dos limites que as palavras podem ter, sabe? Das suas representações, enfim. Então, quando você fala isso do ouvir e do escutar... Eu não falo nenhuma dessas línguas, mas eu fico imaginando que talvez não exista, de fato, palavras diferentes pra isso. É muito da interpretação do contexto, assim, do que você tá levando, né? Não sei. Mas acho bonito, assim, pensar... A ideia que eu tenho dessas línguas é uma ideia que elas têm um pouco mais disso, tipo, do que você troca na miudeza, sabe? Parece pra mim que, tipo, no português ou no inglês, sei lá, alemão... Né, línguas que não são ideogramas, que são letras mesmo, não sei se tem uma diferença específica disso, eu acho que elas são mais, tipo assim, rígidas, mais palpáveis no que as palavras estão definindo. E no ideograma, pra mim, parece que, tipo, tem uma coisa da sua troca ali, tipo assim, o que você tá querendo dizer com isso? Ou tô viajando? Assim, eu não sei como é no mandarim, no taiwanês, no coreano e outras línguas assim, mas no japonês, o que eu sei... E aí eu acho que também a gente poderia falar com alguém do mundo das letras, que aí vai saber entender língua mesmo, nesse lugar subjetivo. Mas que é assim, tem o ideograma, ele vai ter o significado raiz, da etimologia do significado daquele ideograma. Mas a partir do momento que você vai juntando ele,
E assim, também não é uma junção aleatória. Ele vai gerando outros Ele vai virando outra coisa, né? E aí, nesse sentido que, de fato, tem uma beleza nisso. Eu vejo nisso, Eu assim. acho bonito também. Então, por exemplo, meu nome em japonês... Eu tenho um nome que chama Aya também, né? Meu nome completo é Letícia Aya Matsaki. Aí o Aya tem um ideograma que meu avô que escolheu como é. Ai, que lindo. Então, tipo... eu chego, eu sei, Ana, A-N-A, provavelmente assim, talvez tenha 2 N, 2 A e tal. Mas as pessoas perguntam, qual é o seu kanji? Aí você explica, meu kanji é tal. Aí a pessoa fala, tá, entendi. Aí você faz, nossa, meio que existe uma criação do seu nome. Uau! Que lindo isso. Você tem, tipo, um ideograma só pra você. Então, não é só pra mim. Mas tipo, é quase isso, assim. Eu acho ao contrário, outras aias podem ter outros ideogramas. Então, eu tenho um primo que chama Koichi, né? Aí ele pode, sei lá, qualquer outro nome, assim, Ayumi, Koichi. Outros Koichis, outra Ayumi pode ter outro ideograma e os dois chamam o mesmo Koichi, nome. Os dois chamam Ayumi, exato. Entendi. Nesse sentido. Que legal. Mas... Não, eu acho incrível pensar nisso, gosto dessa ideia das combinações. Tenho muita curiosidade, assim, em aprender, de verdade. Eu acho que deve ser muito interessante, assim, a forma de pensar. É uma outra forma de pensar, né? E de ver o mundo como consequência, né? Porque a gente dá o nome para as coisas, né? E a forma como a gente vai nomear o que tá à nossa volta dita muito a forma como a gente enxerga a vida. Total. E por você ter essas duas vivências, assim, de ter esses dois idiomas tão presentes dentro da sua formação, você acha que isso afeta, de alguma forma, a sua amplitude, assim, a forma como você pode ver de uma forma mais múltipla, de repente? A vida, a arte, o seu trabalho, o seu ofício, ou não? Eu acho que na parte da língua... A minha língua materna é português. Então, eu acho que isso me ditou, assim. Mas eu acho que na parte cultural, assim, eu fui muito educada, criada pelos meus 4 avós. E como eles são imigrantes japoneses, eu acho que isso entrou no meu imaginário, nas minhas... Né, na minha imaginação mesmo, na minha memória. E aí eu acho que vai formando essa coisa... Não é complexa no mau sentido, mas essa colagem mesmo, que com a vida e com o interesse sobre isso eu fui entendendo o que nossa, isso daqui é especificamente um traço cultural japonês, de tal década do Japão, ou não, isso tem a ver com o fato de que eles imigraram, então isso não é uma cultura japonesa, porque foi a forma como eles sobreviveram no Brasil, ou não, isso daqui já é uma coisa da cultura brasileira, e aí você vai também entendendo o que é essa cultura brasileira, o que é essa cultura japonesa, né, que é complexo, é muito difícil dizer... Eu sempre falo assim, as pessoas falam, mas você entende de cultura japonesa? Eu falo, eu não entendo. O que eu sei é o que os meus avós fizeram questão de me ensinar. E é o que os meus avós escolheram trazer na mala deles, né? Metaforicamente falando. Cada avô escolheu trazer na mala dele na hora de migrar e escolheu me passar. Ou estava no ar e eu captei, mas assim... Então, é linda essa metáfora que você fala. Você tinha me falado dela uma vez. Eu acho que é bem interessante isso, assim, uma das perguntas que a Cici escreveu no roteiro, né, e que eu acho que ela cabe muito da gente perguntar agora, é como essas raízes foram ficando em você, na sua família. Você falou muito dos seus avós, né, quero, assim, ouvir um pouco mais disso, me interessou, mas como você sente que... dentro desses super estímulos que a gente tem nessa grande metrópole que é São Paulo, como essas raízes permanecem e vão ficando pra você, assim? Nossa, eu acho essa resposta é difícil, hein? Deixa eu tentar pensar aqui pra conseguir ser sucinta. É que eu acho que primeiro, assim, não só eu, mas todo ser humano, a gente só vai vivendo, essa é a verdade, a gente só vai vivendo. E eu acho que por conta do meu interesse pessoal e também depois, por conta que eu trabalho com arte, trabalho com cultura, eu fui me interessando mais ativamente sobre isso. E fui colocando isso de uma forma mais metódica também, né? Não era só um interesse pessoal meu, eu fui tentando, sempre fui muito analítica, assim, de entender, assim, as coisas. E aí eu fui entendendo, é o que eu falei, assim, isso aqui vem de uma... raiz japonesa, por assim dizer, da vivência dos meus avós, isso aqui não, da onde vem e tal. Mas eu acho muito complexo. Eu realmente tenho dificuldade de responder, assim. Quer ser mais específica pra eu poder dar uma resposta mais? Não, eu acho que tudo bem. Tá tudo bem. Sabe o que eu queria que você falasse um pouco? Que você já pincelou pra mim, mas eu não sei os detalhes de quando você morou num templo. Tá. Isso tem a ver com trazer raízes? Isso tem a ver com o Japão? Era um templo o quê? Tá.
eu vivi até os 15 anos num templo de uma religião... Eu tenho dificuldade de falar religião, tá, gente? Só fazendo um parênteses aqui. Tudo bem. Porque eu acho que religião já aciona o imaginário do que é religião no Brasil, assim, que são regras, existe uma noção de pecado, existe uma noção de punição. E aí, quando eu digo religião, não é nesse lugar, é religião num lugar de uma noção de você olhar mais pra vida, do que é o que é de divino na vida, É assim, mais sabe? espiritual? Uma Totalmente. espiritualidade, assim. Tá. Mas como que chama? Chama Tenrikyo. E aí... Que é o templo que eu fui. Exato. Ah, tá. Você Onde morou que é? lá? Morei lá, na casa Você do morou fundo. lá, naquela casa? Aham. Eu te falei, eu cheguei a te falar. Não, velho. Onde que é? É lá no Ipiranga. É no Ipiranga. Ah, menina, mas por que você morou lá? Caraca, Aya. Aí, vamos lá. Aí, o lado do meu pai, o lado da família do meu pai, eu tenho um avô que eu também chamo de Chamatsaki, tá? Mas é meu avô e minha avó, eles imigraram pro Brasil. E aí, quando eles imigraram pro Brasil, eles já eram dessa religião que chama Tenrikyo. E confesso que eu não sei o que passava na cabeça deles. Se eles vieram determinados a... né, fazer, digamos que uma divulgação no Brasil e tal, trazer essa junto com eles, mas veio junto com eles. Esse é o ponto. Eu acho que aí veio junto com eles, e aí eles viveram todo o processo desses japoneses no Brasil, de trabalhar na alguma fazenda, minha tia juntos, aí depois teve mais 3 filhas, junto com meu pai e tal. Aí cresceram. Aí nisso que... É que assim, quando fala templo, as pessoas já acham que que a Cecília foi no templo. Aí você imagina já aquela instituição, né? Aquele prédio. Não, mas espera. Sim, né? Como é que é lá? Pra mim, na minha visão de fora, assim, é uma casa, uma estrutura de uma casa mesmo, do lado direito, e uma área aberta aqui do lado esquerdo, como se fosse um quintal em L, mais ou menos, né? É um quintal em L pra lá. E aí tem cozinha, tem um salão, em cima tem um espaço de culto. É um recinto Cultos. de a gente chama em português de recinto de reverência, né? Mas Recinto é onde de a gente faz reverência. as cerimônias e Que é tal. lindo. Ah, tá, que é onde tem a É cerimônia. porque, aí que tá, hoje em dia já tem esse espaço, né? Tem o salão, porque a gente faz refeição junto, faz as atividades, aí tem a cozinha do templo, tem o gramado do templo, tem o lugar onde a gente faz cerimônias e tal. Mas antes não era assim, antes literalmente era a casa dos meus avós, do lado de paterno, assim, era a casa deles, e eles recebiam pessoas. E aí é isso, assim, vai juntando muitas pessoas na sala deles. Aí depois de alguma oração, eles iam lá e se juntavam e colocavam. Enfim, minha avó cozinhava e aí todo mundo comia junto. Então era assim, tudo muito adaptado, porque era a casa de uma família. Aí com o tempo e com possibilidades, né, financeiras também, vai se construindo um espaço coletivo. Então eu acho que tem essa diferença, assim, dos templos na Tenrikyo, que eles sempre nascem de uma família. E essa ideia, assim, é que se forma uma irmandade, não se cria uma igreja, não se constrói uma igreja do nada, assim. Tipo, tem dinheiro, constrói uma igreja, não é isso. Se constrói pela necessidade de um coletivo, de um grupo que tem a necessidade de se reunir para estudar e praticar o ensinamento. Essa é a ideia, assim. E aí eu cresci nisso. Nessa religião, desculpa, que eu não sei falar o nome, vocês cultuam alguma entidade? Tipo, como que é? Ai. Né, o que eu falei, ai. Porque assim, desde quando eu sou pequena, literalmente assim, imagina a pequena Aya indo na escolinha, e aí todo mundo perguntava, nossa, mas vocês acreditam em Deus? Tipo, tinha, sei lá, 6 anos, aí chegava em casa, espera aí, amiguinho, ia pra casa, mãe, pai, a gente acredita em Deus? O que é Deus, entendeu? Eu tenho 6 anos de idade, o que é Deus? É muito complexo você explicar o que é Deus de uma forma verdadeira, assim, né? Quer dizer, eu achava na época, assim, sem criar uma noção que eu acho disfuncional do que é Deus. Sim. Então, desde muito pequena, por conta, eu acho que dessa diferença, por assim dizer, eu fui me perguntando mesmo, o que é Deus? O que é religião? E aí eu fui fazer faculdade de comunicação social também, e eu fui entendendo. Tá, entendi o porquê que eu nunca quis atrelar essa noção de que eu tenho uma religião. Porque a religião estava atrelada a proibições, a culpa. E o que eu lia e entendo no ensinamento, na Tenrikyo, não tá atrelada à culpa, não tá atrelada à punição. Tá atrelado ao quê? Tá atrelado a você olhar pra vida e entender que... Eu acho que é isso, assim, entender que Deus pra mim, se é que Deus existe, se eu fosse ter que criar uma noção de Deus pra mim, Deus se manifesta sobre todas as coisas, assim. Então, pra mim, Aya,
Deus não é humano, sei lá, ou algum lugar que vai estar ali a gente dando bronca na gente. É mais... Eu falava assim na escola, assim, eu falava assim, gente, a gente não vem aqui na escola pra entender que uma maçã, se você jogar aqui, ela cai no chão, porque tem um negócio que chama gravidade. Pra mim, naquela época, quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, o templo era esse lugar. Só que ao invés de eu entender que a maçã ia cair no chão, era pra eu entender sobre as relações, sobre as casualidades da nossa vida, era sobre eu entender o porquê que algumas coisas se repetem na vida ou não. Então, meio que aprender um pouco da lógica da vida, assim, sabe? Pra mim, a religião, a Tenrikyo, pra mim, cabe nesse lugar, assim. Sim. Aya, mas e aí, como que era pra você até 15 anos? Porque pra mim fica muito, tipo, grita nos meus olhos, salta dos meus olhos, assim, dos meus ouvidos, te ouvindo, a coisa de isso estar dentro de uma grande metrópole como São Paulo. Então, quais eram os destaques, assim, que era... eu vivo numa grande metrópole, cheia de loucura, cheia de coisas mundanas e tal, e aí eu volto pra casa depois da escola e chego num templo. Tá. Isso é uma coisa que eu tenho entendido hoje em dia. E vivo em comunidade, e não tem individualismo, pode ter em algum grau, mas assim, comida em coletivo já é um outro rolê, entendeu? Com certeza... 99,9% da sua escola não estava vivendo isso. Sim. Tava vivendo individualidade pura, né? Então, enfim. Eu fui entendendo isso. Eu ainda tô entendendo, assim, o quanto isso foi moldando uma noção de vida pra mim, assim, sabe? E valores. Isso é uma coisa que pra mim é muito forte mesmo, assim, de que... eu acho que desde muito pequena, não é que é uma noção... acaba sendo uma noção do que a gente chama de coletivo. Mas que pra mim sempre foi muito simples entender que se a gente tá aqui... Depois alguém vai ter que lavar esses copos, alguém vai ter que varrer esse chão, alguém vai ter que pagar essa conta de luz, alguém tá... Então sempre foi muito simples e entender isso, e na minha cabeça todo mundo era assim. Até que conforme eu fui vivendo, eu fui entendendo que várias pessoas não. Tipo, tá bom, vai largar aqui, vai embora e tchau. E porque, sei lá, nem paro pra pensar, assim. Então eu acho que isso nunca... eu acho que sempre fui tendo essa noção mesmo de que a vida não é só tão quadrada, assim, sabe? De relações mesmo, assim, acho que as relações interpessoais, elas são mais ricas do que só, tipo, um pai, uma mãe e irmão e ponto, assim. Aí cresci com os meus avós, eu acho que são muitas coisas mesmo, amiga, eu cresci com os meus avós, aí eu fui também entendendo que crescer com os avós é muito relevante, porque você entende que a vida, eu sou criança, tenho meus pais e tenho os avós, e esses avós vão morrer, então você entende, você tem noção de vida, sabe, da vida mesmo. E aí eu fui entendendo que muitas crianças não crescem com os avós. Então, elas não têm um imaginário do que é envelhecer. Tipo, e aí você fala, tá, o que é essa noção de vida que não tem no imaginário dela, o que é envelhecer? Isso é engraçado, porque eu também cresci com meu avô materno, que é um grande amigo meu, assim, de vida. Ele tá muito velhinho agora. E é super difícil pra mim falar sobre isso, assim. Mas ele foi uma pessoa extremamente fundamental na minha vida. Minha mãe já faleceu, mas por muito tempo, quando eu era criança, o meu maior medo era o meu avô falecer. Mais do que a minha mãe falecer. E eu acho que tem a ver um pouco com isso que você tá falando, de, tipo, perceber essa linha da vida, né? E eu gostei disso que você falou das repetições, assim, eu não tenho uma religião ou uma filosofia que eu acredite, assim, de uma forma mais ampla, né, como você tá trazendo, mas eu entendo muito esse lugar do que você tá dizendo e me identifico, assim, eu acho que apesar de eu sentir que eu sou muito afetada pela culpa cristã, pela história de onde eu cresci, enfim. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito forte pra mim. Tipo assim, pessoalmente, eu acho que por mais que eu não cultue nenhuma religião em específico, o cristianismo, etc., eu me sinto muito afetada pela questão da culpa cristã, pela questão do pecado e dos valores, assim, de ser mulher dentro desse ecossistema. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, por exemplo, é muito mais válido a forma como eu vou tratar vocês e as pessoas que estão à nossa volta do que eu ir na missa domingo. Tipo, isso pra mim é uma coisa muito tranquila de perceber. E eu concordo com você que eu acho que é muito, muito... Assim, a teologia como um todo, né, é muito mística, assim, é muito doido, porque a gente nunca vai ter essa certeza. É muito sobre escolher acreditar, né, e essas escolhas, assim, são muito
engraçadas como essas conversas se apresentam, porque eu, tipo, nem imaginava que a gente ia chegar nesse ponto nessa conversa. Mas pra mim, eu acho que acreditar é muito o que faz com que a gente, de fato, possa também se proteger. De certa forma, assim, do que pode vir das repetições e de como a gente vai lidar com as coisas. E é quase que mágico mesmo. Não sei. Acho meio doido, não sei qual que é a percepção de vocês em relação a isso. Mas me mostra muito desse poder do que a gente de fato acredita, do que de fato a gente escolhe viver, do que a gente escolhe levar pra frente e acordar num novo dia, sim, entendendo que aquilo ali vai se manifestar de certa forma, sabe? Pra mim é uma escolha também, tipo assim, é muito... assim... A gente pode olhar a vida numa perspectiva de que nada... Tudo é um acaso, nada tem relações com passado, presente e futuro. Tudo é, tipo, solto, entendeu? Ou a gente escolhe olhar a vida com um monte de conexões, com fios invisíveis que conectam pessoas, conectam fato a coisas, conectam surpresas, conectam tudo. E parece que dá um grauzinho de mágica, dá um grauzinho de você falou uma palavra segurança, não sei qual palavra que você usou, que foi boa, de tipo... Eu acho que é proteção. Proteção, dá um grau de proteção mesmo. Eu, assim, a minha mãe, quando eu era pequena, ela me colocava pra dormir e ela falava: Deus te abençoe, ilumine e proteja, dê uma boa saúde, uma boa sorte, estrelinha de ouro na testa. E pra mim, essa estrelinha de ouro na testa, ela é tipo... a minha proteção da vida. O seu chakra. Que toda vez que eu fico... Não, mas que real, que toda vez que eu fico... Mas que toda vez que eu fico com saudade da minha mãe, ou que eu tô comendo alguma coisa e tal, eu falo assim, estrelinha de ouro na testa. Bora comigo, minha parceira, sabe? Eu não tive medo de falar disso. Então, tipo assim, pra mim, eu acho que é um pouco isso, assim. Sei lá, se eu escolho acreditar nessa estrelinha de ouro na testa, talvez ela exista e talvez ela possa me proteger de... É que sabe uma coisa, disso vocês falando, né, sobre acreditar e tal, assim, eu acho que aí que tá, pra mim, como desde muito pequena isso, né, esse tema existe na minha vida, eu acho que eu sempre me relacionei com o Tenrikyo de uma forma muito racional, assim. Então não tinha uma coisa, é meio que recente eu virar e falar, tá, o que de fato vai ser a fé? Sabe, o que é fé? Fé tá no lugar de acreditar. Mas antes disso, era, por exemplo, desde muito pequena, na Tenrikyo eu falo sobre agradecer, sobre gratidão, sobre satisfação sincera e tal. E a vida seguia. Até que quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a ler uns livros que caem na categoria de desenvolvimento pessoal. E você vai entender mais cientificamente sobre o processo de agradecer e tudo mais, e como isso funciona, e como isso gera um imaginário, como isso vai moldando sua cabeça e seu comportamento. Eu falei, que engraçado, porque eu ouvi isso desde criança. Mas eu não botava fé, eu não acreditava nisso. Mano, mas era criança também, né, Aya? Mas é diferente. Mas o que eu quero te dizer mas tem uma maturidade também pra poder compreender esses conceitos tão complexos, né? Mas eu acho que tem uma coisa de, assim... Eu tô explicando isso pra dizer que eu me relacionei com a religião, nunca foi num lugar de acreditar. Sempre foi num lugar de buscar... E não tô falando que isso é legal, tá? Mas sempre fui num lugar de buscar um embasamento científico disso. Tá. Então eu comecei o quê? Entender que... Porque na Tenrikyo tem uma parada que chama predestinação. O ensinamento chama predestinação. E aí, beleza, como eu vou explicar isso? Porque as pessoas perguntavam pra mim, mas acredita em destino? Aí eu, meu filho, o que é destino? Mas eu lembro de pegar um papel sulfite na escola, pegar uma caneta Bic e fazer assim, fazer uma linha assim, tipo ponte, sabe assim? Eu literalmente lembro de fazer assim, destino é isso daqui, né? Então, a gente tá aqui, vai acontecer isso na sua vida. Assim, por exemplo, agora, se eu tô aqui, eu olho pra sua cara e falo, vamos tomar lanchinho junto? Isso aqui pode se tornar uma grande amizade ou não. Ou eu posso te conhecer um pouco mais ou não te conhecer mais. E aí, é isso, assim, era isso que eu falava pros meus amiguinhos. Eu falava, então tem uma coisa assim, né? Tipo, por exemplo, se eu tenho um comportamento de sempre chegar e, sei lá, beber água, sei lá, provavelmente meu corpo vai ser mais saudável do que se eu tiver um hábito de não beber água. Então, nesse sentido de que eu não acreditar, pra mim não tinha essa camada, até recente mesmo, de acreditar. Pra mim era nível assim, a gente faz terapia porque a gente acredita que tem padrões comportamentais. É nesse sentido que eu sempre, a minha fé se embasava, entendeu? E aí, claro que hoje eu vou me questionar, né? Porque sempre era assim, se meu racional entendia, a minha fé conseguia entender, né? O meu lado religioso, por assim dizer, eu entendia o ensinamento.
E aí sempre ia assim. Aí agora eu tô entendendo que, ok, então tudo do ensinamento eu vou ter que ter um embasamento, eu vou ter que outro livro me explicar. Aí eu vou virar e vou falar, acredito. Mas eu acho que é porque aí na terapia eu fui entendendo que eu tenho uma coisa de uma vergonha, assim. Então sempre quando o mundo externo fala pra mim, ok, isso tá certo, eu falo, tá certo. Então o que mais acontece na minha vida é, nossa, caramba, eu entendi isso. Putz, mas desde pequena isso fala no Tenrikyo. Ou, nossa, desde pequena eu vivo isso, mas eu sempre escondi das pessoas. Mas será que você precisava de, então, uma outra coisa pra embasar, pra você sustentar o que era que falava ali? Porque o que falava ali, o que preza ali não era o suficiente pra você falar, é isso. E aí quando o mundo te prova que aquilo era verdade, você falava, então aquilo é verdade. Sim. É isso, assim. É uma autoestima baixa. Total. Né? Resumindo isso, porque... Mas acho plausível. Tipo assim. É realidade, assim. Pra uma vivência mas eu vejo que meu irmão lidou diferente. Dentro de uma cidade. O seu irmão é diferente. Eu nunca... Assim, eu lembro muito bem quando a gente foi... Ele é mais velho? 1 ano e pouco mais velho. Quando ele foi e aniversário homem, né? dele. E homem. Aniversário dele, rolê. Decidiu levar todo mundo do pós-rolê lá. Pro templo? Pro templo. Porque Quantos anos? Aqueles passos a gente tinha... Não, já era, sei lá, 20 anos, 21, 22. Você não morava mais lá? Não. Mas assim, eu tenho vergonha. Eu tinha vergonha. Então aí os amigos dele chegavam e perguntavam, o que é aqui? Aí eu, pergunta pro seu amigo. Quem mandou, tipo assim, olha isso, a minha cabeça era, o problema é dele. Quem mandou chamar os seus... Quem mandou chamar seus amiguinhos aqui, agora você vai ter que explicar. Entende? O meu irmão, ele sempre só foi indo, assim. Pra mim, não, era uma coisa difícil. Tanto é que quando eu chamei a Ceci pra ir nessa festa que a gente faz lá, eu só chamei ela porque ela tem um lugar de intimidade muito grande pra mim. Porque eu tenho um lugar de, putz, a pessoa vai achar que eu sou tabuzenta, a pessoa vai achar que eu sou burra, ignorante, por isso que eu tenho religião. Porque eu acho que tá isso, assim, as religiões ainda estão muito atreladas a crer em algo que no fundo você não acredita. Massa de manobras, né? Exato! E eu não acredito nisso. Isso pra mim não é o que é a noção de fé. Eu acho que a fé não é pra ser usada nesse lugar, assim. Enfim... E aí eu tenho esse receito. Pra mim, por exemplo, só tô falando agora porque hoje em dia eu acho que eu lido melhor com isso, assim, sabe? Eu penso, se a pessoa achar isso... Tudo bem. É difícil, mas eu consigo ser mais aberta, senão eu nunca falaria. Tipo, isso seria um tópico sensível há 5 anos atrás, facilmente, assim. É mesmo? Total. Quantos anos você tem? 27. 27, entendi. Total, na época da faculdade. Que coisa. Não sabia dessas nuances, não. Legal. Eu achei, eu assim, não sei... eu respeito, né, se você tá sentindo que é uma coisa difícil pra você, mas pra mim eu tenho um olhar de curiosidade, tipo, de achar interessante, assim, me reconheço desde pequena, independente de qualquer pessoa que fosse, assim, eu sempre tive um olhar muito curioso para as coisas. E você sente que as pessoas tinham preconceito com você, ou tipo, era uma coisa mais da sua cabeça, assim? Eu acho que os dois, assim, tipo... Nossa, gaguejei horrores. Mas assim, eu acho que... Putz, eu tô tentando falar isso sem dar exemplos, assim, né? Sem julgar algumas práticas, assim. Mas aqui, de fato, a gente vive num mundo onde a religião sempre foi usada como um poder pra diminuir algumas pessoas e alguns grupos. Então, eu sempre tive isso muito forte na cabeça, assim, sabe? Sempre fui muito questionadora. Então, pra que a gente tá fazendo isso? Pra que essa prática? Então, acho que, na verdade, a faculdade de cinema me ajudou a dar um suporte nisso. Eu fui entender que eu sou um ser humano. Seres humanos precisam de rituais. E aí, o que eu acho a gente cria rituais que sejam saudáveis e com o objetivo massa. Mas dá pra se criar tradições não legais. Então, acho que... Antes eu negava muito tudo, assim, tudo essas práticas aí é criação humana. De fato é criação humana e que bom, porque a gente precisa disso, assim, a gente precisa de uma estrutura, né? Que seja, claro que a gente pode ir criando as estruturas que a gente acredita. Mas você perguntou especificamente sobre se as pessoas tinham esse olhar ou não. Eu acho que tem um lugar da minha cabeça, porque eu não queria que... Assim como eu acho que toda a minha fala é muito permeada por calma, não é esse tipo de religião que eu acredito, não é essa fé que eu tenho, não é... Porque é isso, assim, eu percebo que as pessoas têm uma noção de fé, de religião, que não é o que eu tenho, não é o que... E não é que eu tô certa, é só o que não cabe a mim. Não é a sua história. Exato. Então, de fato, acho que tem um olhar de fora, assim, que eu tomo cuidado pra não é isso, assim, sabe? Uau, Aya. Café com deusas mãe aqui, né? Foi cabuloso. Nossa, mas eu adorei. Nossa, foi incrível. Tipo, sério. Mas, assim, e ao essa mesmo é a Aya, tempo... gente. Esta é a Aya. E, tipo assim, ao mesmo tempo, eu só queria também perguntar, assim, por que unhas?
Por que unhas? Boa pergunta. Por quê? Por que unhas, amiga? De onde isso foi veio uma coisa de um tempo pra cá. Você não te conheci já com unhas. Mas já Você faz aderiu 2, a 3 isso. anos. Já tem muito tempo. E você tá sempre com as unhas assim. Vrau, a sua unha chega. E depois a unha chega. Eu não sei dizer, não foi uma escolha assim racional. É mesmo? Não mesmo. Foi de tanto ver TikTok? Não. Tá. Foi assim, eu roía muita unha. Sempre. E aí era o meu lugar de concentrar, assim. Tipo, eu lembro de estar fazendo prova. Fazia umas provas na época do colégio. 3 horas, 30 páginas, vestibular, tá. E aí eu mordia a unha, ficava assim, aí eu falava, tá, vou parar de roer a unha. Aí ficava assim. Aí eu não conseguia focar. E aí eu tinha que roer a unha, senão eu não ia bem na prova. Aí eu roía a unha e falava, mano, eu preciso... Aí eu criava outros tiques, entendeu? Sei lá, porque eu precisava fazer algo. E até hoje é assim. E aí, gente... O que você tá fazendo hoje? As pessoas vão fazer análise de mim, né? E aí eu acho que eu comecei a pintar a unha. E eu ficava, putz, mano... Sei lá, nunca pra fui... não roer mais? Mas eu fui criada num meio também que gente, vai virar muito terapia isso. Mas é que assim, eu fui criada num mundo em que, assim, as mulheres ao meu redor não são mulheres que se maquiam no dia a dia, não são mulheres que pintam unha, pintar unha. Não tinha orçamento financeiro pra isso. Então, pra mim, pintar unha é tipo, mano, você tem orçamento financeiro pra isso, entendeu? E aí eu não consegui. Aí um dia eu pintei de gel, aí a minha unha cresceu, e aí, sei lá, foi ficando. E eu acho que eu sou meio assim em tudo mesmo. Não consigo só pintar unha porque tô pintando unha. Eu quero, não, tem que ser legal. Tem que ser algo que eu acho massa. Diferente, causar um pouco, né? Ô, Aya, e me Fala. conta aqui, além das unhas, tô zoando. O que te mantém em São Paulo hoje? E você tem planos de envelhecer nessa cidade, como uma paulista? Que é engraçado, vai ser engraçado te ouvir nesse lugar. Ou você tem vontade de morar em algum outro lugar do Brasil ou do mundo? Tipo, você gostaria de morar no Japão, sei lá. Não na São Paulo que eu vejo acontecendo. Tá. Tipo, você vai lá, pelo menos Vila Mariana, na Rosa Paraíso, a quantidade de prédio que tá subindo. Eu fico, gente, não tem política pública pra fazer funcionar essa cidade. Não, Boto fé. assim, em todos os sentidos, não só de parte urbana, né, mas eu acho que econômica também. O que vai acontecer? Então, nessa cidade, não. Nessa cidade, eu acho que é um lugar mais afastado. Mas o que te mantém aqui hoje? Hoje em dia, eu acho que trabalho. É? Ah, é? Total. É mesmo? Trabalho Puramente trabalho. e família também. Tá. Trabalho e família. Porque aí eu acho que tem uma coisa de como... Isso antes eu achava ruim, mas hoje eu vejo com outros carinhos, assim, outro olhar. Tipo, por conta do tempo, toda a minha família... Toda não, grande parte da família tá em São Paulo. E assim, aí você vai construindo e vai ficando ali. Então tem uma coisa também em São Paulo, no Ipiranga. Então eu até me esforço pra pensar, vou morar em outro lugar, depois eu volto. Mas tem um lugar de voltar, assim. Eu acho que tem a ver com o que eu até comentei quando a gente deu essa pausinha. Que tem a ver com, assim, quando... Por exemplo, eu quero ter um limoeiro. Eu sempre quis, assim, desde pequeno. Qual é o seu objetivo de vida? Ter pé de limão, plantar meu limão. E eu tinha um tio que plantava muito em Curitiba, me trazia coisas. Eu queria aprender com ele. E aí, quando a Ceci me chamou pro podcast, e aí eu pensei na palavra territorialidade... O que me veio foi isso, assim, de nossa, você só decide plantar se você sabe que você vai ficar naquela terra por 5, 10, 20 anos. Porque depois de 20 anos você vai ver colher algo daquela semente, sabe? Então acho que pra mim tem um pouco esse lugar, assim, de eu não gosto de São Paulo, mas tenho escolhido ficar. Então já que eu vou ficar, o que eu quero plantar pra poder colher em 20, 25 anos, assim. Boa. E onde você gostaria de morar em outro lugar sem ser aqui? Porque a gente tem conversado com pessoas que vieram pra cá, por N motivos, a gente tá descobrindo, assim, trabalho, mas também tem gente que vem por algum outro chamado e também acaba ficando por trabalho, enfim, N motivos. Você que nasceu aqui, você se vê em outro lugar, outra cidade do Brasil te chama? Quando era até antes da pandemia, eu falava não, porque trabalho acontece aqui, assim, São Paulo tem muito forte, assim, né, mas acho que o nosso meio, muito São Paulo. Mas me vejo, assim, 1 ano morando no Rio. Lá tem natureza, assim, de um jeito que não tem. Tem a praia, sabe? Esse lugar público que, nossa, tipo, não tem em São Paulo. Tinha parques públicos, mas enfim, mudou. Me vejo também 1 ano, entendeu? 1 ano interior de São Paulo. Que tipo você fala... onde? Amiga, não é uma vontade tão forte agora, entendeu? Mas não, tudo bem. Qual é o hábito que eu queria ter? Que eu acho muito gostoso. Sair de casa, amiga, tô te levando aqui uma coisa que eu cozinhei. Aí eu ando 10 minutos e entrego. Eu não tenho essa rotina mais em São Paulo. Eu tinha quando era criança.
Mas, enfim, sabe? Eu acho isso saudável, assim, conhecer os vizinhos. Criar essa rede mesmo, assim. Boto fé, minha amiga. Olha, eu queria te falar outras tantas coisas, assim, sobre a sua multiplicidade, mas a gente acabou falando sobre outras coisas, né? Então, foi muito fluido fica uma papo. próxima aí falar sobre a multiplicidade da Aya, que é uma das pessoas realmente mais multitalentosas que eu conheço. E que me mostrou um livro muito legal que chama How to Be Everything, que ficou muito na minha cabeça. Enfim, vamos falar sobre trabalho, infelizmente depois, porque acabou que a gente ficou no Café com Deusas Mãe. E a gente vai, então, para um quadro que a gente tem dentro deste podcast, que é o... Tô em Sampa, meu! É um quadro que consiste em a gente trabalhar o nosso sotaque paulista, que eu já desisti, Deus, ao longo da temporada eu fui desistindo do dia, mas a Cecília é boa nisso. Ela é ótima, ela é melhor que eu. Como vai funcionar? Vai funcionar assim, você vai tirar um papelzinho, vai entregar pra Cecília, a Cecília vai ler e você vai responder. Tá bom. Aí agora que a Aya, que é paulista, ela vai responder em paulistês? Sim. Gente, mas eu falo muito paulista. Não, você não fala. Eu falo. Então, ela Então, retirou este papelzinho. E aí a Cecília vai ler. Ir embora. Ah, mas então, já foi essa pergunta. Tá bom. Qual é o problema? Tudo Outra bem. pessoa vai responder. Ir embora hoje de São Paulo e voltar sempre pra visitar ou ter que morar aqui pro resto da vida? Ir embora. Ir embora? Claro, pro resto da vida morar em Resto São da Paulo. vida, meu. Não. Não. Resto da vida, você tá fadada a ficar em São Paulo, não dá, né? Não dá, né? Não dá, meu, qualidade de vida. É muito pesado, né? É opressor. Pensar. Opressor. Opressor. Tá. Poluição, Aya, né? já gastou mais tempo no trânsito do que num encontro? Óbvio. 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 Emocionalmente falando, essa é a minha vida, né? Óbvio. Essa é a minha vida. Óbvio, eu vim aqui pensando, cara, vou ficar mais tempo aqui. No trânsito, do verdade. Que tá com elas, meu. 40 minutos pra vir, 40 minutos pra voltar. A gravação Nossa. durou o quê? 1 hora. Mas você vai ficar um pouco mais aqui. não é assim, fácil. Não é fácil. Nossa, por que Não você é fácil. jogou a verdade? Eu tava rindo agora. Ficou Outra triste. que já foi também, ó. Nossa, tipo, isso é verdade, amiga. Não, na verdade não. Essa não foi. Ai. Tá bom. Não, mas é verdade, verdade. você falou que é 40 minutos pra vir, 40 minutos pra ficar e 1 hora aqui. É, Eu vou ficar mais mas você tempo vai ficar aqui 1 hora... comigo. Você tá mais que 1 hora aqui, né? Convenhamos. Tá bom. Dividir a AP com 3 pessoas ou morar sozinha longe de tudo? É, mas a P com 3 pessoas em São Paulo? Em Aham. São Paulo, né, amiga? Por hora, 3 pessoas em São Paulo. Claro! Não, mas eu posso escolher as pessoas, né? Pode. Ah, pode. Mais uma, vai. Saideira. Vai, faz. Faz, meu. Morar na Augusta e não dormir nunca. Não. Ou morar na Zona Sul e passar 3 horas no trânsito. Nossa. Ah! Não, gente, outra, né? Não, essa. escolhe aí, Essa escolhe que a aí. gente quer. Escolhe, meu. Mulher na Augusta, né? Morar na Augusta e não dormir nunca. é porque- Ser uma pessoa noturna, né? E é do lado da Paulista, né? Tem uma Verdade. coisa ali, assim, do lado do metrô. Não, pessoal, já imaginei Morumbi, assim, eu já fico assim, não, com todo respeito, meu. Nem, Mas assim, nem não. fodendo, né? Eu moro lá. Não dá, né? Não, você Ei, não mora no Morumbi. não, Mas é ela bem- mora um pouco é na bem- Zona é longe, Sul. é É longe. bem perto. É bem perto. É longe pra caralho, meu. Ela mora Meu. perto do aeroporto É. de Congonhas. Não, mas meu, não é Não, Morumbi, Zona não. Sul é assim. Meu. Vral, lá embaixo. Você Meu. mora mais perto ainda, minha filha. Então, Zona Sul é atenção, descer né? lá pra onde? É. Pra Vai. chácara. Vai. Posso tá. falar uma coisa? Ah. É um rolê. E com isso, eu chamo o quadro Rolê Rolê ou ou Rolê? Gente, rolê, não, para! Desculpa, tem muito de Paulista, a Cecília tá com vergonha da amiga dela, meu. Não. Mas é porque é rolê. É rolê. Não, gente, calma, precisa Tudo até bem, fingir tudo bem. normalidade. O quadro não é sobre a gente debater se é rolê ou rolê. Não é. Não é. Apesar de você querer tornar Gente. isso debate, não é um debate. Vamos falar O briefing é o seguinte. Tá bom. Você tem que dar uma dica de rolê que todo mundo tem que conhecer em São Paulo e uma dica de rolê pra passar longe. 5. Ou seja, rolê é ruim, rolê é bom. Nossa, gente, eu podia ter pensado antes. Não, mas você sabe, amiga. Uma dica de rolê que todo mundo tem que ir em São Paulo. Mas comigo ou vai sozinho? Na vida. Na vida. Na é. vida? Só indicar pra pessoa. Na vida.
virar quinta-noite e falar... Gente, calma, deixa eu falar normal. Chegar quinta-noite e falar assim, vou no teatro. Aí você abre lá e aí você vai, não tem peça, entendeu? Isso é uma coisa que eu descobri que é coisa de São Paulo. Eu ia pra BH uma época continuamente, dava lá quinta-feira, vou ver uma peça. Não, às vezes não tinha. Não tinha, Oi, quinta-feira, não tem peça. Aí eu falei, amiga. Não vou morar fora de São Paulo. Tá, mas você não deu uma dica de um rolê. Você deu uma dica de um... Não, tudo bem? Tá bom. Eu vou... Ir ao teatro, ir ao teatro. Eu aceito. Ir ao teatro de quinta-feira sem Boa. Vai ter tá peça. Bom. É porque eu queria uma coisa específica. E passar longe. Uma coisa que tem que passar longe. Uhum. A ir no shopping. Ai, gente, desculpa. Não, vamos lá. Desculpa a todos. Algum específico que você queira trazer? Ai, vamos passear no shopping? É. Ah, não. Passear no shopping? É. Ah, não. É um passeio. Gente, não é um passeio. Você fica fechado. Não é bom. Não é bom mesmo, concordo. Não é bom. Todos concordamos aqui neste ambiente. É uma coisa paulista. É uma coisa paulista? Sei lá, mas eu já ouvi. Eu acho que é normal em BH também. Mas, de toda forma, a gente está chegando ao fim. E o último quadro deste programa se consiste em... Você gostaria de nos perguntar alguma coisa? Esse é o Perguntas Invertidas. Sim. Diga. O que vocês nunca falariam num podcast? A Ana nada, eu acho. Não, tem que ter algo. Não é possível. Eu tenho, todo mundo tem. Eu acho que eu não falaria sobre os meus traumas de infância. É mesmo, amiga? Do momentos específicos vividos, assim. É mesmo? Eu sei eles. Não sei, mas eu te conto depois que não estiver gravando. Mas por quê? Por conta de... Acho que é uma coisa que eu não quero que fique gravada. Tá. Assim, Interessante. eu acho que é uma coisa muito, muito íntima. Tá bom. E que eu não quero falar com detalhes. Eu nunca falaria... Nossa Escolhe aí. senhora. Ela vai pensar e vai postar no Stories. É, gente, é isso, entendeu? Obrigada, Aya! Prazer, meu amor, eu amei te ter obrigada, aqui. Tá? De verdade. Muito obrigada, amei. Foi muito bom. Deixa seus arrobas, divulga onde que a gente acha, onde que a gente acha seu trabalho, como que a gente pode te contratar, quem te quiser te contratar. Você que tá disponível pra contratação de que tipo? Nossa, vira um momento de jabá, alto jabá. Vai, alto jabá. Difícil, podia te mandar esse briefing aí você faz pra mim, né? Não, amiga, mas você o vai meu falar. arroba é @ayayslama.14as. 14 meses. Aham. Aí vai aparecer isso, o Instagram e tal. Coisas, né? Aí, claro que eu sou atriz, mas aí isso é uma outra lógica de mercado, vai ter a minha agente e tal. Internet também vai estar lá o meu e-mail, e aí vai também outra lógica de indústria. E é isso, aí também trabalho atrás da câmera do cinema, mas aí também conexões são outras, e é isso. Amiga, eu não tô entendendo, as pessoas podem ver isso e falar assim, quero te contratar, você pode... entendi. Entendeu? É isso. Mas é Instagram. Ok. Beleza, então tudo no Instagram lá, isso. gente. Os É contatos isso. Da gata. É isso. Ai, que vergonha. Acho que é isso, né? Uma última coisa só. Tá namorando? Tá solteira? Tá enrolada? Como Isso tá é uma esse coisa que eu status falei que eu não marital? queria conversar. É mentira, Tadinha, que com dó. Limão. Ela tá enrolada. Tá enrolada. Então você não tá disponível. Não, eu só não, quero eu saber não assim, tô. tá disponível pra Vamos DM ou não? Vamos lá, a Cecília é minha amiga, entendeu? E aí ela sabe que isso é um tópico sensível, meu. E aí ela perguntou isso agora, entendeu? Que eu vou ter que responder de uma forma simplista. Então eu vou responder de uma forma direta. Eu estou solteira, tá? Solteira. Óbvio, ela tá chocada. Porque então vem de DM, bebê. Entendeu? Ela queria me mandar um WhatsApp perguntando se eu tava... O que tá acontecendo com o meu status, enfim, relacionamento amorosos. Aí ela mandou e tá perguntando aqui no podcast se eu tô solteira ou não. E aí eu tô falando que eu tô solteira. Neste momento, né? Corta para amanhã, ela vai estar namorando. Não. Mas aqui já aconteceu isso, amiga. Eu sei, mas nos próximos 6 meses eu não estarei namorando. Então isso foi um acordado. Nos próximos 6 meses Foi eu não estarei acordo, namorando. então. Tá, eu entendi Não, tudo. comigo. Já entendi tudo, Brasil. Foi. Mas, gente, então é isso. Aproveita os 6 É meses isso. pra quem sempre teve Ela vontade tá de conhecer a expondo. Aya melhor. É isso. Né? É isso. Mais uma vez, o número dela é 011 98 998 7. Vai de DM que ela 78. responde. E a Não responde. gente Manda pra segue Ceci. por aqui.
Perdidas em samba, mas pelo menos perdidas juntas. Apresentação, direção criativa, Ana Baccarini e Cecília Vital. O roteiro é da Cissa. O figurino fui eu que fiz. Identidade visual e design, Adriana Santos. Direção de fotografia, Hugo Galo. Produção executiva, Ana Baccarini e Cecília Vital. Produção e backstage, Isadora Câncio. Edição de vídeo e áudio, Jamile Vidigal. Planejamento de mídia, Carol Bartolozzi. Elenco Perdidas em Sampa, Ale Valois, Ana Emery, Aya Matsuzaki, Matheus Conde, Ricardo Sarques. Agradecimentos especiais para Fefe Vilaça, Andy Costa, Márcia Vital, Neri Vital e Victor Miron. Agora pode, né? Muito obrigada e até a próxima! Yeah!